Vamos dar início aos estudos sobre os povos hebreus. Os hebreus, que eram também chamados de israelitas ou judeus, eram um povo seminômade que vivia inicialmente há 2000 anos antes de Cristo na região do Crescente Fértil, que é a Mesopotâmia, próxima à cidade de Ur, vivendo no pastoreio. Uma importante fonte histórica sobre esses povos é o Velho Testamento da Bíblia. Na era dos patriarcas, por volta de 2000 anos antes de Cristo, onde as tribos hebraicas eram influenciadas por Abraão, Isaque e Jacó, tinham a função de organização militar, econômica e familiar. Então, esses líderes, eles tinham todas essas funções, eram líderes daquele povo, daquele momento, da era patriarcal. Nessa fase, aconteceu a migração da Suméria para a Palestina, que é a Canaã. Guiada por Abraão, os hebreus partiram em busca de água e boas pastagens, depois que este líder, Abraão, recebeu o anúncio de Deus que devia voltar à terra prometida. Depois de disputar o território com outros povos que viviam ali, eles fixaram da Palestina, conhecida, chamada por eles de Canaã. A Palestina, que estava situada em uma área quente, semiárida e pobre em metais e madeira, enquanto seus vizinhos egípcios podiam contar com as águas do Nilo, os hebreus dependiam sobretudo das chuvas para cultivo agrícola, o que dificultava a vida dos agricultores, pois a região chovia pouco e raramente. A região mais fértil era as terras do Vale do Rio Jordão para aquelas pessoas que viviam ali, naquela região do vale. Eles cultivavam trigo, cevada, vinhas, figueiras, romanceiras, oliveiras, criavam abelha para produzir o mel. Que viviam na colina e montanhas, eles viviam do pastoreio de ovelhas, cabras, das quais extraíam leite, carne e lã. Apenas uma pequena parcela da população hebraica vivia em cidades, que eram cidades pequenas, as cidades hebraicas, como Jerusalém e Jericó, com cerca de 3 a 4 mil habitantes. Cada uma era governada por um rei, que vivia em seu palácio rodeada de guardas, servidores e artesãos. Os artesãos que eram carpinteiros, soleiros, ceramistas. Nessa cidade também tinha os mercadores, que eram os comerciantes. Se ocupava do comércio com os povos vizinhos e o comércio interno. Como a Palestina era pouco fértil para a população sobreviver, após um longo período de seca e fome, os hebreus emigraram para o Egito, na época em que os hicsos estavam dominando os egípcios, sendo um período bem conturbado para o Império Egípcio. Lá passaram por séculos de escravidão, os hebreus, após os egípcios acusá-los de colaborar com os invasores. Os hicsos dividiam o poder com o faraó naquele período, e quando o faraó restabeleceu o poder, foi que começou a escravidão dos hebreus. Os hebreus eles foram libertados no final da era patriarcal em um episódio conhecido como o Êxodo, quando eles retornaram para a Palestina, liderado por Moisés. De acordo com a Bíblia, eles caminharam pelo deserto por 40 anos. Quando chegaram à terra prometida, já estava ocupada por outros povos, e eles tiveram que lutar para reconquistar essas terras. Ao se restabelecerem da terra prometida, eles começaram as fases dos juízes, que foi de 1390 a.C. a 1030 a.C. Eles se organizaram em 12 tribos independentes, mas seguindo orientações dos juízes, que era chefe militar, político e religioso, que organizava tudo como governante. O primeiro juiz foi Josué, que iniciou a luta de reconquista, começando por Jericó, foi a primeira cidade conquistada pelos hebreus na volta à Terra Prometida. Seus sucessores de destaques foram Sansão e Samuel. Na época de Sansão, os inimigos dos hebreus eram os filisteus. No próximo vídeo, nós estudaremos mais sobre esses povos, daremos continuidade à história dos povos hebreus.